Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus Shalom de Vicente Pires, aqui no Distrito Federal. E nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para aprendermos acerca da Palavra de Deus. Nós temos estudado uma série intitulada As Parábolas de Jesus, Então nós temos visto já alguma dessas parábolas e hoje nós estaremos vendo mais uma, Estudando, tirando as aplicações, também a explicação da parábola também, o contexto da parábola, Então, queridos, tem sido bênção para as nossas vidas, amém? Eu espero que também tenha alcançado o seu coração, que você tenha sido ricamente abençoado por esses estudos, porque a palavra de Deus, ela é abençoadora, ela é bênção para as nossas vidas, ela é bênção para as nossas famílias, amém? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, para louvar e glorificar o nome do Deus eterno. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, no nome de Jesus, por tudo o que o Senhor já fez nas nossas vidas. Somos gratos a Ti pela Tua boa mão, Senhor, que está sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela vida. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo, porque nós sabemos que tudo vem de Ti. E nós queremos te agradecer, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Vamos estar já iniciando os nossos estudos nesta noite, Nós vamos estar aqui já projetando aqui os nossos slides aqui para estarmos estudando aqui acerca, da palavra de Deus. Amém? Vamos estar aqui. Glória a Deus. As parábolas de Jesus, reflexões bíblicas para crescimento espiritual. A parábola que nós estaremos estudando hoje é a parábola do semeador. E já vem com uma perguntinha, Uma reflexão. Que tipo de terra, que tipo de solo é o nosso coração? É uma pergunta, Como é que está o nosso coração diante do Senhor? Vamos estar aqui, a parábola do semeador. O texto bíblico, onde se encontra esta parábola que nós vamos estar lendo, Ela vai aparecer nos 3 evangelhos sinóticos. Ela vai estar no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Então, ela vai aparecer nesses 3 evangelhos. Amém? Nós vamos estar nos baseando hoje para o estudo desta parábola no livro de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 13, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém, queridos? Então vamos estar lendo aqui. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, ele se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, queridos?
Então, a advertência de Jesus, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? E glória a Deus, nós temos buscado em Deus sensibilidade, né? Para ouvir a voz de Deus, para ouvir a mensagem do Evangelho. E não apenas ouvir, né? Mas nós temos procurado viver essa palavra, amém, queridos? E o Senhor, Ele nos instrui, Ele nos ensina, né? O modo que nós devemos andar, qual deve ser o nosso comportamento, né? Quais devam ser as nossas atitudes. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, amém? Então esse é o texto bíblico, essa parábola é uma parábola bastante conhecida, né? O contexto dessa parábola é o mesmo contexto de outro estudo que nós já tivemos aqui no nosso canal, né? Que fala do estudo do joio e do trigo. Então Jesus, né? Determinado dia, né? Ali ele acorda cedo, vamos dizer assim, e ali ele se dirige ali, né? Para as margens ali do Mar da Galileia, na praia do Mar da Galileia. Nós também já falamos bastante, né, sobre o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré e também Mar de Tiberíades, né, em homenagem a Tibério César, Tiberíades. Então, querido, Jesus está ali ensinando e ao ensinar, né, uma multidão se ajunta para ouvir a mensagem do Mestre. E Jesus, né, tem um barco ali ancorado. Ele sobe ali naquele barco, né? Fica numa posição estratégica ali e começa a ensinar, né? Acerca do reino de Deus. E ele vai estar ali ministrando, ele vai estar pregando, né? Vai estar contando várias parábolas, né? 7 parábolas ali que ele vai estar ensinando, né? Dessas 7 parábolas ali vão ter algumas que ele vai ensinar para a multidão como um todo, né? E algumas ele vai estar reservadamente contando ali para os seus discípulos. Essa parábola do semeador, Jesus vai estar pregando, né? Falando a toda a multidão, né? Então a multidão está ali reunida e ele vai falar, né? Acerca, né? Desse episódio, vai contar essa história ilustrativa, né? E ali na cultura daquela época, daquela região, né, eles entendiam, né, ali como funcionava um semeador, como um semeador semeava, né? Ali de uma forma bem rústica. O semeador apenas com as suas mãos lançava sementes ali naquele campo, né, queridos? Ele ia lançando, caminhando, andando e lançando a semente. Jesus aproveita essa história, uma história bastante simples, né? Objetiva, mas que contém verdades espirituais, verdades eternas, né? Acerca do reino de Deus. Amém? Então nós vamos aqui avançar aqui mais um pouquinho. Vamos avançar aqui o próximo slide, né? A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registrada nos evangelhos sinóticos, né? Nós já falamos, são esses 3 evangelhos, né? Ou seja, tem uma ótica similar, semelhante, né? Então, por isso, sinóticos. Então, essa mesma parábola você vai encontrá-la no Evangelho de Mateus, que é o texto que nós lemos, né? Marcos também vai registrar a parábola do semeador e o médico amado Lucas, né? Lucas também vai estar registrando a parábola ali no capítulo 8, né? Ali do versículo 5 ao versículo de número 8. Depois você pode estar conferindo, né? Essas referências, lendo, cada uma vai estar, às vezes, acrescentando, né? Vai estar ali trazendo algo que outra não trouxe, né? Mas são complementares, né? Sempre uma passagem complementando a outra. O significado da parábola do semeador, ela fala sobre o evangelho, como o evangelho é recebido em diferentes situações, são solos diferentes, né? Nós vamos estar vendo aqui, né? E cada solo, ele vai estar produzindo um resultado, né? Nós sabemos que a semente que foi lançada,
ela é única, né? E essa semente, ela é boa, ela é perfeita. Essa semente é a palavra de Deus, né? Então, o acontecido, o resultado, ele vai estar mais em função, né, do solo, da terra, em que vai cair a semente, do que propriamente a semente, porque a semente, como eu já disse, ela é boa, é a palavra de Deus, né? Então, o significado da parábola fala sobre o evangelho recebido em diferentes situações. Essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente o significado, né? Jesus vai contar a parábola para a multidão e depois, de forma reservada, ele vai estar explicando esta parábola, né, para os seus discípulos. E a explicação de Jesus vai ser encontrada aqui, né? No livro de Mateus, Marcos e Lucas também. Aí as referências são essas, né? Mateus ali no próprio capítulo de número 13, versículo 18 a 23, esse nós vamos estar lendo nesta noite, né? Marcos também e Lucas, né? Então Jesus conta a parábola, né, para a multidão e depois os discípulos vão receber ali a orientação e a explicação do significado da parábola, né, queridos? E glória a Deus que hoje, né, nós já podemos receber, né, a parábola, tanto a parábola quanto a sua explicação. E Jesus vai dizer, olha, os profetas, né, os antigos, os patriarcas, muitos gostariam de ter ouvido o que vós ouvis, né? Então, queridos, nós somos privilegiados, amém? Vamos estar aqui ainda na introdução. A parábola do semeador, ela descreve 4 tipos de solos, né? Que apontam para 4 tipos de coração ou 4 diferentes reações à palavra de Deus, né? E nós vamos estar vendo aqui. Jesus disse que o semeador saiu a semear e, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, né? E nós vamos estar vendo o que significa, né, essa situação à beira do caminho. Então, uma parte da semente, né, foram lançados e caiu à beira do caminho. E nós sabemos que esses caminhos ali, nessas plantações, eram onde os agricultores transitavam, né? Os homens passavam, pisavam ali, né? E ficava um solo bem mais duro, né? Enquanto ali onde o arado passava, né, revolvia ali os troncos, né, os entulhos, né? A terra ficava ali, vamos dizer assim, agricultável, né? A terra ficava em uma outra situação mais propícia ao recebimento das sementes. Enquanto essa parte em que se transitava, né, então ali ia ficando ali um solo duro, né? Vamos ver aqui outra, caiu entre as pedras, né? Ali na Palestina, ali, né? Muitas vezes as plantações ficavam bem próximas, em áreas ali, né? Que era de rochosas, com pedras, né? Tem isso também. Ou seja, tudo isso, queridos, eram características ali, né? Eram características, né, que eles estavam acostumados, eles estavam falando e eles estavam ali compreendendo ali aquele cenário, eles estavam ali compondo aquele cenário, explicando, e eles tinham, assim, podiam entender de uma forma bem tranquila, né? Porque era o cotidiano, o dia a dia daqueles homens, né? Embora a aplicação e a explicação da parábola, eles não tinham esse entendimento. Eles ouviam com seus ouvidos, mas não compreendiam, né? Então, mas isso aí já era um cumprimento lá do profeta Isaías, né? Que pelo endurecimento dos corações, eles ouviriam a mensagem, mas não conseguiriam entender. Eles iriam ver, mas não tinham a capacidade, sabe, de entender. Amém, queridos? Mas Jesus depois explicava para os seus discípulos, né? E glória a Deus que hoje nós podemos ter a explicação dada pelo Mestre, amém? Outra parte caiu entre os espinheiros, as ervas daninhas, né? Os espinhos ali que sufocavam ali as plantas que estavam nascendo. Então, os tipos de solo, né? E, finalmente, a última parte caiu em solo fértil, terra boa, né? Terra ali boa de se plantar. Amém? Então, esses são os 4 tipos de
terreno, de quatro tipos, né, de solos, de terra, né, para onde a semente foi lançada, né, queridos? A parábola do semeador, nós vamos estar lendo aqui agora o texto bíblico da explicação da parábola, né? Nós lemos o texto da parábola, a explicação que Jesus deu acerca do que ele já tinha pregado, né? Ele agora vai orientar, instruir os seus discípulos, né? Então vamos ver aqui, Mateus 13, 18 a 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ou seja, a explicação. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o inimigo, vem o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se arrepende, né? Logo se ofende, logo retrocede. E aí o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro vai produzir 60 e o outro vai produzir 30. Bem, queridos? Então, o próprio Jesus está dando aqui a explicação da parábola, né? A semente caindo sobre esses 4 tipos de solo, né? O primeiro solo ali, como ele vai falar, aquele que foi semeado, caiu ali à beira do caminho, né? E ali, pelo fato daquele terreno ser endurecido, né? Pelo fato dos homens caminharem por ali, então aquela semente ela fica muito vulnerável, né? E vem as aves do céu e comem, né? Serve de alimento para as aves do céu. Ele vai dizer que isso representa aquele que ouve a palavra, né? Mas a palavra não penetra, sabe? No seu coração, fica ali, sabe, muito, muito vulnerável, né? E o diabo vem e arrebata essa palavra para que a pessoa não entenda e não compreenda, né? E não seja salva. Então, essa é o primeiro terreno, essa situação. A pessoa ouve a palavra, mas a palavra não penetra no coração, né? Vem o diabo e tira a palavra para que essa pessoa não tenha o conhecimento e não venha a ser salva, né? Então, esse é o primeiro tipo de terreno. A outra situação é os pedregais, sobre pedras, sobre rochas. A semente ali rapidamente, como ela não tem profundidade, ela vai brotar. Brota ali, sabe, mas logo em seguida, né, com a duração ela é curta, vem o sol, né? E aquela semente ali, aquela planta, que acabou de brotar, ela vem a morrer, ela não vai frutificar, ela não vai prosperar, ela vai morrer. E Jesus vai falar, são aqueles que, às vezes com alegria, sabe, com muita emoção, e recebem a palavra do Evangelho, mas o fato, né, de ser superficial, de não ter uma maturidade, uma profundidade, né? Rapidamente, quando vem ali as lutas, as perseguições, as dificuldades, né? Por causa do Evangelho, logo abandonam, né? Não perseveram, retornam para as suas vidas, né? De pecado, suas vidas antes de conhecer o Evangelho. Então, esse é o segundo tipo de solo, segundo tipo de coração, né? Você está dizendo, olha, né, no primeiro momento, né, a pessoa com muita alegria, sabe, recebe. Nós temos visto muito isso, né, queridos? Ao longo da nossa trajetória, né, como cristãos, como pastores, a gente vai ver que tem muitas pessoas, né, que se alegram, né, e ali elas, no primeiro momento, entregam suas vidas a Cristo, começa ali a sua caminhada cristã, mas às vezes nas primeiras dificuldades, né, abandonam, né, a congregação, abandonam, né, o Senhor, né, às vezes não querem mais servir ao Senhor, sabe, não querem mais estar na presença do Senhor. Então é uma situação que a gente tem assim
tem vivenciado, né? A gente tem visto muito essa situação, né? Tanto a primeira situação daqueles que ouvem, mas não acreditam no Evangelho, né? Rejeitam o Evangelho, recusam o Evangelho. Às vezes, alguns recusam com palavras, outros recusam apenas com suas atitudes, né? Mas, às vezes, coloca dificuldades, coloca obstáculos, né? Em suma, né? Tem uma rejeição pelo Evangelho de Cristo. Amém, queridos? E vamos para o terceiro solo, que Jesus vai estar explicando aqui também, aquele que foi semeado, a semente que caiu entre espinhos, né? Então, ali também a erva daninha, um local onde os espinheiros nascem, sufoca ali, sabe, a plantação, né? Então, a explicação para esse terreno onde há espinheiros, onde há espinhos, é aquelas pessoas que também eles recebem o Evangelho, recebem a pregação do Evangelho, recebem a boa semente, né? E ali até começa, né, uma vida cristã, uma caminhada cristã, mas às vezes os cuidados da vida, sabe? As preocupações exacerbadas, né? Às vezes a corrida, né? Por obter, por conquistar, né? Às vezes são empecilhos, né? Muitas vezes são embaraços na vida dessas pessoas e com o tempo vão esfriando, sabe? O seu desejo de servir a Deus vai sendo sufocado, né? Por quê? Porque há muitos, vamos dizer assim, muitos obstáculos, a pessoa começa a colocar muitos deuses, muitos ídolos na sua vida, né? E isso, queridos, atrapalha, né? Porque nós não podemos ter ídolos nas nossas vidas, nós devemos lançar esses ídolos fora, né? Nós temos que ter apenas um Deus único e verdadeiro, né, nas nossas vidas, é uma fidelidade exclusiva, né? Nós somos dele, né? E ele é o nosso Deus, amém, queridos? Então, esse aqui é esse terceiro tipo de solo, de terreno, entre os espinhos, ou seja, a sedução das riquezas, né? E ali a palavra vai ficando infrutífera, né? Não produz nada, né? E ele vai sendo sufocado por esses espinhos, né? Por essas situações, e acaba, né, que o Evangelho, a palavra, não tem, se torna improdutiva, né? Mas o quarto, né, o quarto terreno, a boa terra, a terra arada, ali que quando a semente cai, ela vai germinar, vai frutificar, e vai frutificar, né, não na mesma proporção, né? Ela vai frutificar uns a 100, outros a 60, outros a 30, mas ninguém vai ficar sem frutificar, sem dar frutos, né? Essa é a semente, a palavra de Deus, quando cai num coração, né, que está ali, sabe, trabalhado, tratado pelo Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que, na verdade, trabalha nos nossos corações, porque de nós mesmos, amados, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Mas Jesus teve misericórdia de nós, amém? Vamos aqui avançar mais um pouquinho. A explicação da parábola, né? A aplicação da parábola, em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do Evangelho, ela alcança diferentes solos. Sim, nós já citamos aqui 4 tipos de solos, né? E apresenta resultados distintos em cada um deles. Foi o que nós já explicamos também, né? Quando ele cai ali, sabe, à beira do caminho, há um resultado. Quando ele cai ali entre as pedras, né, os pedregulhos, tem um outro resultado. Quando cai ali, sabe, no meio dos espinheiros, também tem um resultado. E o melhor resultado, o resultado positivo, é quando cai, sabe, em terra fértil, em terra arada. E essa semente frutifica. E é uma bênção, sabe, queridos? Uma bênção, né, quando a palavra de Deus, né, frutifica e floresce nas nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana, né? Isso é importante, a gente vai estar adiante, tem um tópico, a gente vai estar tratando com mais detalhes acerca disso, né? Acerca da soberania divina, né? E a responsabilidade humana, né?
E nós cremos nessa maneira, né? Fundamentados na palavra de Deus. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão, ou seja, o cristão ele é produtivo, né? Na verdade, ele está ligado na videira verdadeira que é Jesus, né? Nós somos galhos, somos os ramos, somos as varas, e ali nós somos ligados em Cristo, né? E quando nós somos produtivos, ele nos limpa para que nós venhamos a produzir mais ainda, né? Mas aquele que é improdutivo, lá em João 15, vai dizer que vai ser cortada e depois vai ser jogada, lançada no fogo. Amém, queridos? Que nós sejamos produtivos para a glória de Deus. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é a marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno cristão de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. Amém? Vai frutificar não para aparecer, para ter holofotes, não para ficar famoso, sabe? Nada disso, né? A glória é do Senhor, a glória não é do homem, né? Tudo seja feito para a glória de Deus, né? Se nós temos a oportunidade, amados, de fazer a obra de Deus, é por misericórdia do Senhor, né? E nós devemos entender como um privilégio e entender como bondade do Senhor. Amém? Vamos aqui mais um pouquinho. A parábola do semeador, foi o que nós falamos, soberania de Deus versus a responsabilidade humana, né? Tanto uma coisa quanto a outra, elas podem, sabe, ocorrer naturalmente, devem ocorrer naturalmente, né? Aqui nós estamos dizendo que na Bíblia Sagrada, a soberania de Deus, ela jamais é vista como um problema, a responsabilidade humana, né? As duas coisas acontecem, a soberania divina, a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano, né? O homem, quer dizer, ele é protagonista das suas ações, né? Então, nós sabemos que a Bíblia nos dá esse respaldo, né? Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade, sim. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada também, na verdade, de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente é aquele que ele foi preparado, ou seja, é o Espírito Santo de Deus, queridos. É ele que trabalha no coração e na vida do homem, né? Na vida do ser humano. A palavra diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele age e trabalha, sabe, na conversão do ser humano. Amém? Vamos aqui, a frutificação do cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo, ele tem que frutificar para a glória de Deus, né? O próprio Jesus fala claramente disso, nós já falamos, ali na alegoria, né, na parábola da videira e dos ramos, lá em João 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos, né? Então nós já falamos isso também. Mas, de qualquer forma, todos discípulos de Jesus, eles têm uma característica. Eles são frutíferos, são produtivos, né? Estamos produzindo, queridos? É mais uma pergunta. O que nós estamos produzindo, eu e você, né? E nós devemos pensar, né? Nós estamos produzindo bênçãos, nós somos canais de bênção para outras pessoas, para outras vidas, para outras famílias, ou somos pedra de tropeço, né? Então, que nós sejamos abençoadores, né? E venhamos a produzir na obra de Deus, né? Venhamos a dar frutos, né? Frutos dignos de arrependimento, amém? Vamos avançar aqui e já estamos indo para a conclusão. O exemplo da semente que foi semeada em bom solo, ele representa aquele que ouve e atende a mensagem do Evangelho. Esse dá fruto, produzindo, em um caso 100, no outro 60 e no outro 30. Mas produz, né? Produz mais, não produz tanto, mas também produz, né? Por quê? Porque ele ouviu a mensagem do Evangelho, a semente caiu no coração, sabe, queridos? E ela não ficou improdutiva, né? Ela gerou vida. Glória a Deus por isso.
Aqui já há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Né? O primeiro elemento é a semente da parábola do semeador, ela representa a palavra de Deus. Em segundo, o semeador é o próprio Cristo, o próprio Jesus, né? E, consequentemente, todo aquele que se ocupa do serviço de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de viver o evangelho, né? Nem todos vão estar com um microfone, né, pregando a palavra, nem todos vão estar diante de uma multidão, nem outros vão estar diante, sabe, de uma congregação, mas o fato de vivermos a palavra, sabe, isso já é testemunho, sabe, que alcança outras vidas. Né? Alguém já disse que as palavras, elas influenciam, mas o exemplo, ele arrasta. Então não adianta eu simplesmente falar se eu não vivo. Não adianta eu pregar, né? Se alguém olhar e falar, olha, ele prega algo, mas não vive o que prega. Também, queridos, não serve de testemunho. Mas quando nós vivemos, sabe, mesmo com nossas limitações, mesmo com as nossas imperfeições, nossas dificuldades, mas quando nós procuramos com sinceridade viver a palavra, viver o evangelho, sabe, isso não apenas influencia, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia que muitas pessoas vão ler, é a sua vida, é a minha vida, né? Mas se eu viver, sabe, criando confusão, se eu viver criando intrigas, se eu viver, sabe, criando fofocas, sabe, se eu viver fazendo aquilo que a palavra diz que eu não devo fazer, né? Que testemunho será esse, né, amados? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. A nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande, sabe? Porque a palavra diz que os escândalos, eles vêm. Mas ai daqueles, sabe, por onde vem o escândalo, né? Mas que nós sejamos luz, que nós sejamos sal no meio dessa geração, amém? Vamos ver aqui onde nós estávamos, né? Serviço, terceiro solo citado na parábola do semeador, cada qual com a sua particularidade. É uma indicação do coração humano, né? Cada um com o coração, com seus dilemas, com as suas dificuldades, com as suas, sabe, com as suas imperfeições, cada um, né? Mas o Senhor conhece, queridos. O Senhor sabe a limitação de cada um e Ele trabalha, sabe? Ele trabalha nas nossas vidas através da palavra, Ele trabalha através da oração, Ele trabalha através do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos já estar aqui, vamos avançar, né? Aqui. Maranata. Jesus em breve voltará. E assim nós finalizamos esse estudo de hoje, né? Ora vem, Senhor Jesus. É a nossa grande esperança. Nele nós confiamos, nele nós esperamos, né? Nós sabemos que muitas vezes olhamos para o mundo, né? E vemos o caos, né? Sabe, a ebulição das nações, né? As dificuldades, as guerras, vemos tudo isso, né? Mas o nosso coração deve se tranquilizar e acalmar e confiar, né? Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, mais uma vez nós queremos orar, agradecidos a Ti. Somos gratos por tudo, Senhor. Dai-nos uma noite abençoada na Tua presença, uma noite de repouso, de descanso. Deus, nós Te glorificamos por tudo, Senhor. E nós suplicamos a Ti, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que nos livra de todo mal. O Senhor é aquele, Pai, que nos guarda. O Senhor é aquele em que nós podemos, Pai, descansar o nosso coração. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo. No nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.